Olá! Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre duas aplicações clássicas da integral dupla, o cálculo de áreas e o cálculo de volumes usando a integral dupla. Bom, o cálculo de volumes foi o que eu usei para motivar a definição de integral dupla. Então nós vimos que se eu tenho uma função que é inteiramente positiva, não necessariamente em todo o seu domínio, mas pelo menos para todo xy pertencente a uma certa região R do R2, a integral dupla dessa função pode ser interpretada como o volume de um sólido. Quem é esse sólido? Esse sólido é o objeto limitado superiormente pelo gráfico da minha função f. Então, aqui no desenho seria essa parte superior, né, uma superfície que é um pedaço do gráfico da minha função, limitada inferiormente por essa região de integração, esse pedaço do domínio da minha função. Então, aqui seria essa região R que está limitada aqui na parte de baixo, e lateralmente pela fronteira dessa região. Então, é como se eu pegasse a fronteira, a borda dessa região R, e subisse perpendicular ao plano XY. Isso vai definir um corte do meu gráfico, que vai definir um objeto tridimensional que tem volume. Então, se eu estou interessado em calcular o volume desse objeto, eu posso usar a integral dupla da minha função. Nós já fizemos alguns exercícios onde a gente interpretou essa integral dupla como volume, né, esse sólido. O que é extremamente importante lembrar é que esse resultado só vale quando a minha função for toda positiva naquela região de integração. Então, a gente viu durante a aula e viu algumas construções também no GeoGebra, de que pode acontecer de uma parte do gráfico da função nessa região está para cima do plano XY, outra parte está para baixo, então cota positiva e cota negativa. Então, a integral dupla não vai representar necessariamente o volume, porque vai haver uma parte onde o somatório ali dos volumes, digamos assim, está negativo. Então, a gente tem que tomar cuidado que esse resultado só vale se a função for positiva. Se a gente pegar esse mesmo sólido esse sólido limitado pelo gráfico da função e considerar que agora eu estou falando de um sólido com altura 1. Então, aqui seria a situação onde a minha função f de xy é a função constante igual a 1. Então, na verdade, essa superfície de cima faria parte de um plano, seria parte do plano z igual a 1, certo? Então, imagina que eu estou limitando esse sólido por uma parte reta, né? Por um plano na parte de cima. Esse plano está localizado exatamente a uma unidade de distância do plano XY, o que diz para mim que a altura desse sólido é igual a 1 unidade. Então, a altura desse objeto aqui é igual a 1, porque a parte de cima está limitada exatamente pelo plano Z igual a 1. A gente pode pensar de uma forma geral como é que a gente calcula volume de um objeto a partir do conhecimento da altura e da área da base. Então, a gente sabe que o volume desse objeto é a área da base vezes a altura, porque eu estou falando de um prisma que tem essa parte reta em cima. Quando isso acontece, se essa altura for igual a 1, esse volume do objeto pode ser também interpretado como a área dessa base. Então, o que acontece? Quando eu resolvo uma integral dupla, onde a minha função é a função constante 1, e eu resolvo essa integral dupla em cima da minha região, na minha integral em cima da região de integração R, o valor dessa integral final é o volume desse sólido, só que esse volume pode ser também interpretado como a área dessa base. Então, essa é a segunda aplicação da integral dupla, as aplicações mais imediatas, digamos assim. A gente tem uma série de outras aplicações, mas que não vão ser discutidas nesse vídeo. Então, quando eu resolvo a integral dupla da função constante 1, esse resultado pode ser interpretado como sendo a área, até está escrito ali, mas deixa eu colocar, a área exatamente dessa região de integração que você está usando, certo? Então, a gente vai fazer dois exemplos dessa aplicação, né, de quando eu tenho uma função constante 1, e a gente vai, então, interpretar o resultado da integral e ver se a gente sabe calcular a área da figura e fazer esse comparativo para verificar que esse resultado também corresponde à área da região R. Os exercícios dessa parte de cálculo de áreas estão na seção 7.10 do nosso livro, são os exercícios de 20 a 28, e os exercícios de cálculo de volume estão na seção 7.10 também, os exercícios de 1 a 19.
Então, vamos fazer um exemplo do cálculo de áreas usando integrais duplas. Aqui a gente tem uma função já montada, a nossa integral, então a gente às vezes tem que pegar a integral dupla e interpretar que região é essa, se a gente está interessado, por exemplo, em mudar a ordem de integração. Então, o exercício está pedindo para a gente calcule essa integral e esboce a região de integração. Como aqui eu tenho a minha função de integração, então f de x e y é igual a 1, eu sei que o resultado dessa integral necessariamente pode ser interpretado como sendo a área da região de integração R. A minha região de integração R, eu posso obter a descrição a partir dos extremos de integração. Então, y varia de 0 a 2x, de 0 a 2x, e x, que é a integral de fora, varia de 0 a 2. Então, eu tenho aqui a descrição da minha região de integração como sendo uma região do tipo 1, porque y está em função de duas funções de x. A gente vai resolver a integral, depois a gente vai desenhar a região e vai ver se o valor da nossa integral realmente está certinho, comparando aí com a região de integração R. Então, a minha integral eu vou resolver aqui do lado. Então, eu tenho a integral de 0 a 2, a integral de 0 a 2x da função 1, e integrando primeiro em y e depois integrando em x. Então, eu vou copiar a integral de fora, eu vou resolver tudo de uma vez só. A integral de 1 com relação a y é y, avaliado de y igual a 2x até y igual a 0, sempre o de cima menos o de baixo, pelo teorema fundamental do cálculo. Então, avaliando a minha função, eu vou ter a integral de 0 a 2 para resolver o que sobrou dali de dentro. Quando eu avalio o y nos dois extremos, sobra exatamente 2x aqui dentro. Então, eu tenho essa integral definida, integral de 0 a 2 de 2x dx. Integral de 2x dx é 2x² sobre 2, avaliado de 2 até 0. Isso aqui é x², avaliado de 2 até 0, que é igual a 4. Então, qual é o valor da minha integral? 4. Não preciso interpretar ela como um volume, não preciso interpretar como uma área. Mas, a gente está pedindo, o exercício está pedindo também para esboçar essa região de integração. E aí, como a gente está integrando a função constante 1, a gente sabe que o valor dessa integral, esse 4, vai corresponder à área da nossa região de integração. Então, vamos ver se isso aqui, vamos ver se 4 é realmente o valor da nossa integral. Eu quero esboçar minha região de integração. Então, vou colocar aqui um eixo x, um eixo y. Vou copiar a minha região de integração daqui de cima. Colocar aqui do ladinho para me ajudar. E vou, então, descrever esses objetos que estão aí. Para desenhar minha região de integração, eu desenho todas as igualdades aqui, por enquanto esquecendo que eu estou falando de desigualdades. Então, eu preciso desenhar y igual a 0, y igual a 2x, x igual a 0 e x igual a 2. Então, eu vou desenhar cada um desses objetos em cores diferentes para a gente ter essa correspondência. Então, em azul, eu vou desenhar o y igual a 0. Y igual a 0 é o próprio eixo x. Em vermelho, eu vou desenhar o y igual a 2x. Y igual a 2x é uma reta. Quando x for igual a 1, y é igual a 2. Quando x for igual a 2, y é igual a 4. Então, é uma reta que passa aqui pelo 0, 0, inclusive. É uma reta mais inclinada. E aqui para baixo. Então, aqui está a minha reta y igual a 2x. Eu preciso desenhar também o x igual a 0. X igual a 0 é o próprio eixo y. X igual a 0. E vou desenhar aqui de verde x igual a 2, que também é uma reta vertical, passando aqui pelo 2. X igual a 2. Então, tenho os meus 4 objetos desenhados aí nas cores respectivas de cada um dos meus intervalos. Quem é a minha região de integração R? Então, vamos dar uma olhada. Eu preciso que o x esteja entre 0 e 2, então isso me dá uma faixa vertical. E o meu y está entre a função azul e a função vermelha. Então, ele vem da azul e vai até a vermelha. Ele vai de 0 até 2x.
Então, de 0 até 2x eu estou falando dessa região aqui, esse triângulo na minha parte de baixo. Esse eu posso apagar, então. Ali está a minha região de integração. X de 0 a 2, y de 0 até bater na reta y igual a 2x. Então, tem uma descrição da minha região de integração e eu sei que a minha integral dupla, nesse caso, como eu integrei a função constante 1, ela vai representar para mim a área dessa região R. E realmente a área é igual a 4. Vamos ver uma verificação aqui rapidinho de por que essa área é igual a 4. A gente pode criar uma malha aqui, bem simplesinha, já que a gente tem uma figura pequena, certo? A gente pode criar uma malha. Então, olha só, essa região de integração, que é esse triângulo que está aqui, ele tem um quadradinho, 2, certo? Ele tem 3 aqui, mas esse pedacinho é compensado por esse pedacinho. E eu tenho 4 aqui, e esse pedaço que falta aqui é compensado lá. Ou se vocês não acreditam que uma coisa vai compensar a outra, vamos fazer usando o conhecimento que a gente tem de geometria. Eu dupliquei ali a região de integração embaixo, certo? Então, eu sei que essa região trata-se de um triângulo, e eu sei que a área de qualquer triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo é essa medida de base. Como é um triângulo retângulo, eu posso usar essa parte de baixo de base e a lateral como altura, porque a altura e a base têm que ser perpendiculares. A base mede 2 unidades, é essa distância que está aqui. A altura mede 4 unidades, dividido por 2. 2 vezes 4, 8, dividido por 2, 4 unidades de área. Portanto, o valor que a gente obteve lá para a nossa integral dupla, igual a 4, pode ser interpretado sim como a área dessa região de integração R. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui a gente tem a descrição da região e precisa montar a integral e calcular a área dessa figura. Então, acho que ficou um pedacinho ali embaixo na minha tela. Aqui é x igual a 0, tá? O que está escondidinho aqui embaixo é x igual a 0. Acho que aqui não ficou nada atrás. Vamos lá, então. Opa. Seja R a região limitada pelos gráficos dessas 4 funções que estão aí, calcule a área dessa região. Aqui, talvez uma informação usando integrais duplas, certo? Então, eu tenho aqui, vou fazer um plano cartesiano para desenhar essas funções. Eu tenho a função y igual a 6 menos x. Atrás da minha câmera está a função x igual a 0. Eu tenho a função y igual a menos 2 e y igual a 3. Então, tenho aí as 4 funções dadas no enunciado. Vou desenhar cada uma delas também em cores diferentes para a gente determinar quem é a nossa região de integração. Y igual a 6 menos x é uma reta que passa exatamente pelo ponto 6 no eixo x e 6 no eixo y, y igual a 6 menos x. É uma reta decrescente porque o x está com um coeficiente negativo. Então, em azul está marcado a reta y igual a 6 menos x. Em vermelho, x igual a 0 é o próprio eixo y. Em roxo, y igual a menos 2 é uma reta vertical, horizontal, perdão, que passa pelo ponto menos 2, então aqui está a reta y igual a menos 2, e em verde eu vou desenhar a reta y igual a 3, a reta y igual a 3 é uma reta horizontal que passa lá pelo ponto 3 no eixo y. Então, tenho aí as minhas 4 funções, e ele está pedindo para a gente obter a área da região limitada pelo gráfico dessas funções. Então, eu quero uma região que está limitada pelo gráfico azul, pelo verde, pelo vermelho e pelo roxinho. Que região é essa? Necessariamente essa região aqui, ó. Essa é a única região que é limitada e que depende, as limitações, as fronteiras dessa região são dadas por essas 4 funções. Essa é a minha região de integração R. Então, o que eu quero nesse exercício? Eu quero montar uma integral que me forneça essa região e depois a gente pode verificar, por exemplo, usando a geometria, porque isso aí trata-se de um trapézio, né? Então, a gente também tem fórmulas para calcular a área de trapézios.
Nesse caso, talvez seja interessante a gente descobrir alguns pontos de intersecção entre as funções, por exemplo, esse ponto onde y é igual a 3. Então, se eu tenho essa função e y é igual a 3, eu tenho 3 igual a 6 menos x. Portanto, x é igual a 3, é a única solução que a gente tem. Então, aqui é o ponto 3 e 3. E talvez desenhar também esse ponto de interseção entre a azul e a roxa. A interseção entre a azul e a roxa acontece onde y é igual a menos 2. Então, se y for igual a menos 2, a solução dessa equação será x igual a 8. Então, esse ponto aqui é o ponto x igual a 8 e y igual a menos 2. Só para a gente ter alguns pontos aí de referência e conhecer todos os pontos, né, que limitam esse objeto, esse trapézio. Quem vai ser a nossa integral dupla? Nesse caso, a gente pode descrever essa região R tanto sendo do tipo 1 quanto do tipo 2. O que acontece? Se eu descrever como sendo uma região do tipo 1, significa que o meu x estará dentro de uma faixa. A única faixa que contém um x é essa faixa que vai de 0, que é o eixo y, até 8. Mas se eu fizer a descrição do meu x dessa forma, percebam o que acontece quando eu faço a variação do y. O y varia de cima para baixo. Nesse pedaço, o meu y vai variar entre a roxa e a verde, e nesse pedaço aqui, o meu y vai variar entre a roxa e a azul. Então, posso descrever minha região como uma região do tipo 1? Pode, mas você vai ter que resolver duas integrais. Aqui, como o exercício não está me dizendo qual é a ordem que eu preciso utilizar, eu vou escolher trabalhar com uma região do tipo 2. Isso significa colocar o y dentro de uma faixa. A única faixa que contém o y é essa faixa entre menos 2 e 3. E vou fazer o meu x variando. O meu x varia da esquerda para a direita. Portanto, se eu fizer a variação dessa forma, eu tenho x limitado sempre entre as mesmas funções. Entre a função vermelha, que é x igual a 0, e a função azul, que é y igual a 6 menos x. Só que a gente tem que lembrar que quando a gente usa uma integral do tipo 2, a gente precisa converter as funções e deixar o x isolado. Então, y igual a 6 menos x é a mesma coisa que x igual a 6 menos y. O x passa para a esquerda, o y passa para a direita e os dois trocam de sinal. Então, isso são equações equivalentes e a que eu vou usar é essa de baixo para poder descrever a minha região como uma região do tipo 2. Portanto, se eu optar por descrever a minha região dessa forma, eu vou ter a minha região R descrita da seguinte maneira. O y entre menos 2 e 3, que é a faixa que contém os meus y dessa região de integração. Perdão, deixa eu apagar aquele risco ali. Y igual a menos 2 até 3. E o meu x vai da reta vermelha, que é x igual a 0, até a reta azul. A reta azul é 6 menos y. Então, dessa forma, escolhendo trabalhar com uma região do tipo 2, eu consigo descrever toda essa região em uma única integral. Agora, a gente vai montar a integral e calcular qual é o valor dessa nossa integral. Eu vou apagar essa faixa, tá? Para não ficar tanta coisa no desenho, mas o importante é lembrar que o y está na faixa e o x está variando da esquerda para a direita. Portanto, a minha integral, o que ele está pedindo é, vamos ver? Ah, ele quer a área da região. Então, ele já está te dizendo quem é a função que você precisa integrar na sua integral dupla. Como eu quero a área dessa região R, eu vou calcular a integral dupla da função constante 1 em cima dessa região de integração. Eu vou escolher a ordem que eu quero trabalhar. Então, eu escolhi descrever como a região do tipo 2. Então, eu tenho que integrar primeiro em x, porque dessa forma eu vou ficar com uma integral e não duas. X vai de 0 a 6 menos y e y vai de menos 2 até 3. Essa integral é uma integral bem simples de calcular. A integral de 1 com relação a x
é o próprio x, então é só calcular o x e avaliar nos extremos de integração. E eu deixo de exercício para que vocês façam. Então, tentem parar o vídeo, né, fazer o exercício, e eu vou colocar agora qual é a resposta do valor dessa integral. Resolvendo essa nossa integral, a gente vai chegar em 55 sobre 2, que nesse caso é uma decimal com apenas uma casa depois da vírgula, 27,5 unidades de área. Então, a partir da integral, eu consigo concluir que a área dessa região de integração que está ali em cima, daquele trapézio, é exatamente 27,5 unidades de área. Como que eu poderia verificar isso? Nesse caso, como a figura da nossa região R é uma figura conhecida, é um trapézio, eu tenho resultados, eu tenho fórmulas para calcular a área do trapézio. Mas a minha região pode ser qualquer coisa, muito diferente, com bordas curvas. Então, a integral dupla, por que ela é uma generalização? Porque ela serve para qualquer região, enquanto as formas da geometria só servem para retângulo, triângulo, trapézio, circunferências, certo? Então, a gente vai verificar aqui, puxando lá a fórmula que calcula a área de um trapézio, que realmente o valor dessa área é igual a 27 unidades e meia. Então, vamos dar uma olhada aqui. O nosso trapézio é dessa forma. Vou desenhar o meu trapézio aqui em cima. E para eu ter a área de um trapézio, eu preciso saber algumas medidas desse trapézio. Então, essa medida do meu trapézio é de menos 2 até 3. De menos 2 até 3 são 5 unidades. Essa medida de cima é esse comprimento aqui em cima. Isso tem 3 unidades de medida porque o x é igual a 3. Então, essa lateral tem 3. Essa parte de baixo vai até o 8 no x, então essa parte de baixo tem 8 unidades de medida. E como esse trapézio tem dois ângulos retos nesse lado, eu tenho uma fórmula para calcular exatamente a área quando eu tenho um trapézio dessa forma. A fórmula da área do trapézio é a seguinte. Então, a área dessa figura é base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Como a gente tem um trapézio nessa posição, esse 3 é a base menor, esse 8 é a base maior e o 5 é a minha altura. Portanto, a área vai ser 8 mais 3, dividido por 2 vezes 5. 8 mais 3 é 11, 11 vezes 5 é 55, 55 dividido por 2 é a nossa área, que é exatamente o valor que a gente chegou na nossa integral, certo? Então, aqui, como a gente tem uma figura que é uma figura conhecida da geometria, eu posso utilizar uma fórmula da geometria para verificar que realmente a área da minha região R corresponde à área conhecida de um trapézio, certo? Então, a nossa aula sobre aplicações termina aqui e até mais.